Lembrei agora de uma frase de Abraham Lincoln, né? Ele fala que quando a gente quer, já metade do caminho está andado, né? Isso é verdade. Que você mencionou, a frase que você mencionou é verdadeira. Quando a gente quer, a gente vai dar um jeito. Quando a gente quer, metade do caminho está percorrido. Isso é muito importante, a gente primeiramente quer. Se você quer, então lute por isso, né? Procure os meios, as vias. Nós devemos lembrar que nós somos feitos para a excelência, né? Não existe ser humano maior ou menor que ninguém. Deus criou todos iguais. O sol nasce e brilha para todos. Todos são iguais. A excelência está no nosso código genético. Uma vez eu ouvi isso, eu nunca mais esqueci, né? Está em nós. Nós temos a capacidade, a possibilidade de fazer acontecer. Só depende da gente acreditar mais em nós e executar as técnicas como elas devem ser feitas, né? E nós devemos lembrar que só o fato de nós estarmos aqui é um combinado de fatores maravilhosos, né? Se a gente parar para pensar que nosso pai, nossa mãe lá atrás não tivesse se envolvido, nós não estaríamos aqui. Se a gente voltar mais um pouquinho, nossos avós não tivessem se envolvido, nós não estaríamos aqui. Então, se o nosso espermatozoide, o embrião lá, não tivesse vencido todos os outros, nós não estaríamos aqui. Se aquele dia nossa mãe não tivesse fértil, nós não estaríamos aqui. Então, são tantos fatores que não dependiam de nós, nos trouxe até aqui, né? Por que os fatores que dependem de nós, que está no nosso controle, na nossa capacidade, nós vamos simplesmente dizer eu não sou capaz, né? Então nós somos capazes sim de persuadir o marido a nos apoiar, né? Uma esposa precisa do apoio, e se ele não apoiar, não se apoie nisso como principal fator, mas lute. Se não tem um carro, compre um carro, existem alternativas, né? Minha técnica não está afinada, eu tenho segurança, não tenho medo. Busque afinar essa técnica, essa segurança, sua autoconfiança para ir preparado. A verdade é que, na verdade, não existe motivos válidos uma mulher que sonha dirigir e não consegue dirigir. Só depende dela. Sim, para quem está com dificuldades nas técnicas, a gente tem até o Descomplicando, né? Uma outra lista de conteúdos que a gente desenvolve nesse sentido, de ajudar as pessoas de fato a entender a execução das técnicas, como que elas devem reagir em situações específicas lidando com o carro. Então, tá aí, é só consumir o conteúdo, fazer um planejamento e pôr em prática. E outra, nós mulheres já vencemos tantas barreiras, né, no nosso dia a dia, na nossa história. Por que não vencer mais essa barreira de conseguir a direção, independente de apoio, com apoio, dirigir, de fato? Sim, não vai muito longe, né? Se a gente ir para algumas décadas atrás, era muito comum não se ver mulheres dirigindo. Exatamente. O público era totalmente masculino. Você entrava numa autoescola, os alunos que tinham, os instrutores davam aula só para homem. Então a gente vê que as mulheres cada dia mais têm conquistado o seu espaço. Não só de dirigir, mas também de dar aula, né? Sim, por exemplo. Exato, e mulheres ensinando homens. Então você vê toda essa questão do preconceito, a mulher é menos capaz que o homem, é mentira. É só uma questão de dedicação, né? Sim, e é contraintuitivo se a gente parar para pensar por que tantas mulheres, o maior número de mulheres que não dirigem, das pessoas que não dirigem são mulheres, né? Quando na verdade a mulher é a mais cautelosa, é a que menos causa acidente no trânsito. Exatamente. É a mais responsiva no trânsito. Na verdade, deveria ser o contrário, né? Quem deveria ter mais medo de ser bloqueado seria o homem, porque o homem que é mais largado no trânsito causa mais acidente, né? É um ponto interessante isso. Sim. Que as mulheres são muito responsivas. Tende a não acontecer acidente. Geralmente, quando a gente vai comprar um carro, quando fala assim, carro de mulher. Por quê? Porque sempre é mais cuidado. Geralmente esse carro não teve acidente do que o carro do homem, né? Porque o homem às vezes já bateu, às vezes de querer, eu vou dirigir um pouco, tô com pressa, não presta atenção em nada, só pensa na pressa, não presta atenção em mais nada. Então o carro de mulher sempre é mais cuidado. Isso tem uma aplicação científica que a gente pode abordar no outro podcast, Marco. Abrangendo exatamente por que existe essa diferença entre a mulher ser muito mais eficiente no trânsito do que o homem, de não causar o carro dela ser mais conservador,
levado, não tem risco, não tem batido, não tem isso e aquilo. Por quê? Ela dirige muito mais segura, de uma forma que o homem, eu digo, né, às vezes deveria até aprender com a mulher sua forma de dirigir, né? Então isso é um ponto importante para as mulheres, para a própria autoconfiança delas, né? Saber que realmente elas são mais eficientes no trânsito. A gente pode trazer, porque tem uma explicação científica a respeito disso, a gente pode abranger no outro podcast, que fala que em determinadas situações a mulher usa um determinado lado do cérebro e ela acaba sendo mais eficiente. Em outras situações ela usa as duas partes e o homem não, né? É interessante isso.